nesta celebração, onde temos a oportunidade de nos reunir para adorar ao Senhor. E nós vamos começar adorando a Deus. É por isso que nós estamos aqui neste dia, né, que o Senhor separou para nós. O domingo, o dia que nós separamos e denominamos o dia do Senhor, né? É assim que nós o chamamos. Nós vamos começar adorando ao Senhor. E essa primeira canção, ele fala sobre uma intenção do nosso coração, de querer conhecer a Jesus. Quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Se essa é a sua intenção neste dia, nesta celebração, adore ao Senhor com essa canção. Aí onde você está, aí na sua casa, onde você estiver, com seus familiares, adore ao Senhor, celebre a presença dEle, e que esse desejo ele seja genuíno, de conhecer e prosseguir em conhecer. Vamos adorar.
te adoramos, porque ainda imperfeitos e pecadores como nós somos, o Senhor insiste em nos amar. O Senhor permite que nós nos aproximemos de Ti e possamos te adorar em espírito e em verdade. A Tua palavra nos diz que o Senhor procura esses adoradores e nós queremos ser achados por Ti. Receba o nosso adoração, receba o nosso louvor. É por isso que nós nos reunimos na Sua presença, para celebrá-lo e para clamar pelo Seu nome. Yeshua, nós te adoramos nesse dia. Receba o nosso louvor. Adora, Senhor. Vamos nos colocar de pé, queridos, continuar adorando o Senhor. A próxima canção é uma confissão de fé. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus do Pai, acredito no Santo Espírito, que nos traz vida nova. Se você já foi transformado pelo Senhor, celebre a Deus com alegria. Essa canção diz que mesmo em meio ao desespero, que os tempos são difíceis, é assim que nós nos encontramos, não é? Os nossos tempos são complicados, ainda assim nós insistimos, permanecemos, dependendo da fé que depositamos no nosso Senhor, amém? Vamos adorá-lo com alegria. Salvação eu creio, creio.
E eu quero ler um texto. É um texto bem conhecido. Daniel 6, versículos 10 e versículos 28. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esse texto fala de um homem que orava a Deus. Estava numa situação difícil, uma situação com risco de vida, mas ele orava a Deus. E a parte para mim mais importante desse texto diz como ele costumava fazer. Ele não foi orar porque estava em dificuldade, ele não foi orar porque corria risco de vida, ele foi orar porque ele fazia isso todos os dias, 3 vezes ao dia. E aí o texto termina dizendo: ele prosperou. Aprendamos com este homem. Não orar apenas nos momentos de dificuldade, clamando misericórdia. Orar quando tudo vai bem, agradecendo. Mas orar todos os dias. Não importa a situação. Ore, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor. Nós costumamos neste momento perguntar: quem tem motivos de oração? Não importa se você tem motivos de oração, talvez hoje você não tenha. Ore a Deus. Se você tem motivo de oração, clame ao Senhor. Se tem motivos para agradecer, agradeça ao Senhor. Se não os tem, louve ao Senhor também. A oração não é um momento que nós, é uma oportunidade de pedir ou de agradecer. É uma conversa. Você fala com o seu pai ou com a sua mãe só quando você quer pedir alguma coisa? Não, é tão bom, né? Quando a gente tem um amigo, conversa, irmão, esposa, pois então, Deus é o seu paizinho amoroso que cuida de você. Este é o seu momento de conversar com Ele. Ainda que não haja dificuldade, Deus queira, ou ainda não tenha motivos para agradecer, não importa. Ore ao Senhor. Nós vamos ouvir uma meditação musical linda neste momento, que fala sobre isso, a delícia, né? Como que é bom estar na presença de Deus. O momento de oração é isso, é estar na presença do Senhor. Aproveite e faça isso neste momento. Entro no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Jesus, tua presença é o que eu mais quero.
essa presença que nos sustenta, é essa presença que traz significado para os momentos mais difíceis, sombrios da nossa vida. É nessa presença que você precisa estar, não somente aos domingos, mas todos os dias da sua vida. Amanhã, pela manhã, no seu trabalho, nos seus projetos pessoais. Convide Jesus para estar contigo. Isaías capítulo 9, versículo 6 declara: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esse nome é maravilhoso. O nome de Jesus é o nome que nós celebramos aqui nesta oportunidade. Quero convidá-lo nessa hora a se colocar de pé mais uma vez. Você que nos acompanha pelo culto online também, receba dessa presença na sua casa agora, em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, eu quero fazer um convite para você que separou para hoje a sua dedicação, da sua oferta, para o seu dízimo. Venha aqui à frente, entregue, coloque no altar do Senhor. Vocês estão acompanhando hoje que estamos sem o projetor, ele queimou domingo passado. Estamos numa campanha para comprar 2 monitores de televisão que vamos colocar aqui na frente para substituí-lo. Se você quiser cooperar também, nós precisamos. Já temos o valor de um monitor, falta o valor de mais um. Então você também pode cooperar nesse projeto para a compra dessas televisões que vamos colocar aqui na frente, para facilitar a dinâmica do nosso culto, tá bom? Você pode fazê-lo via tesouraria, coloca o envelope, pode procurar o Magno no final do culto, pode me procurar também, não tem problema, tá? Mas se você colocar por aqui, eu peço apenas que você identifique no envelope televisão, projetor, que a tesouraria vai entender, tá? O objetivo é que até semana que vem a gente já esteja aqui com esse equipamento pronto, para que a gente possa oferecer sempre o melhor para o nosso Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos, vem com alegria aqui à frente, dedique a sua fidelidade ao Senhor. Quero também agradecer a igreja pela maneira que tem cooperado com os nossos projetos sociais. Ontem nós fizemos a primeira incursão atendendo a moradores de rua da nossa cidade. Obrigado a todos vocês que cooperaram diretamente e indiretamente, aqueles que trouxeram alimentos. As doações foram tantas que já vai sobrar para a semana que vem. E abençoamos vidas, cuidamos de vida. Fizemos um trabalho lindo ontem, refeição gostosa, tinha chocolate quente, tinha até brownie, gente. É brincadeira isso? Levamos agasalho, levamos chocolate quente, brownie, uma refeição saborosa, mas acima de tudo, levamos o nome de Jesus. Fomos em nome dele, não fomos pregar uma igreja, fomos pregar o nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Sábado tem de novo. Você que não foi nesse sábado passado, vá agora no próximo. Amém, igreja? Vamos continuar trabalhando. Igreja serve para isso. A nossa igreja está plantada para cuidar da nossa cidade, e vamos fazer isso com excelência. Vamos oferecer sempre o nosso melhor. Vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos, chegue até aqui, dedique ao Senhor também o seu melhor aí. Jesus.
Senhor, porque não fomos comprados com carne ou sangue, mas pelo precioso sangue de Jesus. Fomos comprados, ó Pai, por um preço indizível, e nós te exaltamos nessa oportunidade, ó Deus, porquanto esse nome que está sobre nossa vida não é o nome de um líder político, não é o nome de um momento que vivemos, mas é o nome de Jesus. E sobre esse nome todo o poder foi dado, toda a autoridade foi dada. Sobre esse nome, ó Pai, todos se curvarão, todos confessarão. E essa é a nossa esperança, que neste tempo sombrio, neste tempo de grandes lutas, nós possamos ver todas as circunstâncias, o futuro, tudo se curvando, se desdobrando para a revelação da Tua glória, Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos, ó Deus. Nós não entendemos absolutamente nada dessa vida, mas nós confiamos que a nossa vida está segura em Ti. A Tua palavra nos diz que aqueles que estão em Tuas mãos, de modo algum serão arrebatados, serão atribulados, serão levados dali. Nada pode nos mover dessa poderosa mão, e essa é a nossa confiança, Senhor. Receba-nos nessa oportunidade, ó Deus. Aceite a nossa gratidão, a nossa dedicação ao Senhor. É muito pouco diante de tanto que o Senhor tem feito por nós, mas com alegria, com gratidão o fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Amém. Eu planejei hoje, a gente fez uma manobra aqui estratégica, ia colocar o programa do culto com todas as letrinhas, com o esboço da mensagem pelo WhatsApp e mandar para toda a rede de contato, mas alguma coisa aconteceu aqui que não está deixando. Tem que fazer um a um, tá? Então de repente vai demorar, mas ainda hoje ainda deve chegar para você aí o esboço da mensagem de hoje, bem como também as canções que foram entoadas. Eu coloquei como tema da palavra de hoje o tema crise chinesa, a crise chinesa, e você vai entender o porquê. Acredito que essa palavra hoje é uma palavra que está o tempo todo ecoando em nossos ouvidos. Estamos vivendo saindo, creio eu, de um momento de crise, uma crise sem precedente na história, uma crise que nós não vivemos, nossos pais não viveram, nossos avós não viveram algo semelhante ao que nós estamos vivendo nesse tempo. No entanto, quando nós olhamos para frente, as notícias que nós temos são que outras crises virão, outras crises estão se aproximando. Governos trabalhando, a política pública tentando amenizar o impacto dela, mas nós bem sabemos que a palavra do momento é essa: crise. Crise. Vivemos em um mundo em crise. Vivemos em um mundo em crise. Muito antes dessa crise ser instaurada pela pandemia global, o mundo já estava em crise. Já vivíamos uma crise moral, uma crise espiritual. Vivíamos um tempo de crise no nosso relacionamento com Deus, porque vivíamos de maneira apática, tendo todas as oportunidades de comunhão, de ajuntamento, e desperdiçávamos isso por qualquer coisa. Hoje vivemos um momento inverso, em que nós gostaríamos de estar aqui todos juntos, abraçados, vivendo a nossa comunhão, e já não podemos. Vivemos crise na família, acentuada ainda mais pelo distanciamento social, que obrigou que pessoas ficassem ainda mais dentro de casa. O número de divórcios antes da pandemia era 1, agora no divórcio, na quarentena, é outro assustador. Essa semana recebi atualizações do número exponencial de pessoas desenvolvendo quadros de depressão, pessoas que estão desenvolvendo cardiopatias, pessoas que estão chegando ao limite do suicídio.
por causa dessa crise que nós vivemos, uma crise sem precedente. Essa crise que veio da China, em escala global, que mudou a vida de todo mundo. E essa semana me surpreendi com duas notícias que me fizeram acreditar que essa crise ainda vai continuar. Essa semana que passou, teve uma festa de arromba na cidade de Wuhan, a cidade onde começou o coronavírus. Uma festança, uma aglomeração sem precedente. E o pior é que essa festa foi autorizada pela OMS, tá? Liberou. E o mercado de Wuhan liberou também a venda de morcego de novo, para comer o morceguinho, o espetinho, que é uma iguaria lá. Eu fiquei pensando, Jesus, tudo começou aí. Será que a gente vai ficar nesse ciclo agora? Mas quem te olha ao redor, são notícias difíceis. O mundo está vivendo um tempo difícil. Crise, essa é a palavra do momento. No entanto, quando a gente fala crise, acho que na nossa mente, no nosso coração, a sensação que temos é de algo ruim. No entanto, quando você vai para a etimologia da palavra, a palavra crise, ela vem do latim e ela significa o seguinte: é uma ação de escolher, uma distinção, momento de julgamento. E não tem praticamente nada a ver com o imaginário que nós criamos em torno da palavra crise. E aí que eu pego o gancho para você entender que essa palavra crise, no mandarim, no chinês mandarim, ela significa, para quem recebeu o esbocinho, né, deve estar aí no esboço, Wei Ji. Wei Ji é a conjugação de dois ideogramas em chinês. O primeiro significa oportunidade. Minto, o primeiro significa perigo e o segundo significa oportunidade. Esses dois ideogramas, um significa perigo, outro oportunidade. Esses dois juntos formam a palavra Wei Ji em chinês, que é crise. Então, né? Fala aí, Wei Ji. Wei Ji. Puxa o olho assim, Wei Ji. Hein? Aí alguém já sabe, aprendeu chinês na igreja hoje, né? Se alguém perguntar você, por que você está assim? Fala, Wei Ji. Manda um Wei Ji para ele. Estou em crise, estou num momento difícil. Ou prestes a enfrentar uma grande oportunidade, prestes a receber uma grande oportunidade. Querido, essa é a ideia que eu queria que você parasse para pensar um pouquinho, coisa que a gente tem conversado ao longo de todo este tempo, desde a época do isolamento mais radical até então. Nós temos apontado para vocês dizendo, gente, esse tempo, embora seja um tempo difícil, pode ser um tempo de grandes oportunidades, pode ser um tempo de grandes manifestações de Deus na sua vida. É na crise que nós aprendemos quem nós somos de verdade. É no meio da crise que as nossas máscaras caem para revelar de fato quem nós somos. Tem um ditado chinês que diz assim: somente conhecemos o verdadeiro sabor do chá quando colocamos água fervendo nele. O verdadeiro sabor do chá você só vai apreciar quando você coloca água quente. E gente, é o que nós estamos enfrentando hoje no nosso tempo. O Senhor permitiu que uma água fervendo entrasse na nossa vida, modificando toda a nossa perspectiva, mudando as nossas trajetórias, nossos sonhos e projetos de futuro. Tudo isso foi bagunçado, mexido, mas pode ser uma oportunidade. Pode ser um perigo para alguns, mas pode ser uma oportunidade também para outros que o souberem enxergar com os olhos da fé. Abra sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 41, versículo 15 em diante. Gênesis 41, versículo 15 em diante, fala assim a palavra do Senhor. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas de Deus, que dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Ele disse: sonho que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos.
Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, e vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas, e contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, respondeu José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois disso virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Esse texto faz parte, gente, daquela narrativa extraordinária sobre a história de José. Nós conhecemos bem essa história, conhecemos o seu contexto, de alguém que vivia numa família grande, amado pelo seu pai, no entanto, odiado pelos seus irmãos. Conhecemos a história que seus irmãos simularam sua morte, o venderam como escravo para mercadores, foi levado até o Egito, e lá chega ao final de um momento em que ele se encontra lá encarcerado, preso, totalmente distante dos projetos, dos sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Mas quando eu quero hoje rapidamente fazer assim um plano de fundo sobre a história desse personagem bíblico. Quando nós lemos a história de José, você vai crer que mesmo no meio da crise, Deus pode nos honrar. Você acredita nisso? Mesmo no meio da crise mais profunda, Deus pode nos honrar. E a história da vida de José é um somatório de crises, gente. Crise, eu penso que as piores crises são essas que José viveu, são as crises dentro da nossa própria casa. Porque quando você vive crise no trabalho, crise fora, quando você entra em casa, você está resguardado, você está protegido, mas as piores crises da vida são aquelas que nós a enfrentamos dentro da nossa casa. José perdeu a sua família, José foi traído pelas pessoas que deveriam amá-lo, ele perdeu a sua identidade, ele foi jogado lá num poço, foi lançado depois em um cárcere, tratado como um animal. Os sonhos que ele tinha recebido no passado, sonhos de Deus, apontamento de um futuro promissor, tudo isso estava arruinado. Crise, uma crise sem precedente. Aquele mesmo jovem que recebera o calor, o amor do seu pai, quando preparou uma roupa especial para ele, um carinho especial, agora se via distante, sozinho, frustrado, abandonado, decepcionado. Considere comigo que as pessoas que mais nos decepcionam são justamente aquelas pessoas que nós mais amamos. São as pessoas que nós amamos que nos frustram. São as pessoas que nós depositamos mais confiança. Ler a história da vida de José é crer que mesmo no meio da crise, Deus pode nos honrar. Gênesis 37, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai abrindo aí. Gênesis 37, versículo 23, fala assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram uma túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Os irmãos de José haviam arrancado do seu corpo aquela túnica talar que o seu pai havia lhe dado, jogaram na lama, no fundo do poço. E quando tudo dizia, tudo mostrava, tudo ao redor, você imagina aquele jovem
criado com carinho, criado, né, com todo o aconchego da família, está lá na prisão, lá no Egito, quem sabe olhando para o futuro, sem esperança, sem perspectiva alguma. É nesse momento que ele descobre que o Deus a quem nós servimos é o Deus que pode abençoar a nossa vida, pode nos honrar, mesmo nos momentos de crise. Quando ele estava lá no fundo do poço, Deus vem e o honra. O texto que nós lemos de Gênesis 41, versículo 40 em diante, fala assim: então disse o faraó: você terá o comando do meu palácio, todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior do que você. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Colocou no dedo dele um anel, selo, colocou sobre o seu pescoço uma corrente de ouro. Querido, aquele mesmo jovem que havia enfrentado a desonra, a humilhação, o fundo do poço, agora ele percebe que o Deus a quem ele serve, que tivera mantido a fé, o Deus em que ele confiava, iria honrá-lo de maneira extraordinária. Após a revelação do sonho de Faraó, diante daquela demonstração de sabedoria, o Faraó não tem outra opção senão olhar para ele assim: você é a pessoa mais indicada para assumir essa posição, nos preparar para passar pela crise, porque só quem já passou por uma crise pode conduzir outros a vencer as crises dessa vida. Querido, lembra disso. Não é porque você hoje está, quem sabe, no fundo do poço, não é quem sabe porque você hoje está vivendo um momento difícil, um momento que você olha e não vê muita perspectiva, não é por isso que Deus perdeu o seu poder e Deus não possa mudar trajetórias. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,6: portanto humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Existe um tempo de humilhação, existe um tempo que você fica, quem sabe, trancado no quarto e chorando. Existe um tempo em que você só olha para a vida de maneira pessimista e não vê saída. Existe isso, e acontece com crente e com não crente. Mas quando você deposita a sua fé em Deus, quando você deposita a sua confiança no Senhor, você vai ver que há seu tempo, que no tempo dele as coisas vão se desenrolando, se desdobrando, e a glória do Senhor se manifestará sobre a sua vida. Você acredita nisso? É o que eu peço para o Senhor nessa hora, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor sustente a sua fé nessa caminhada difícil, nesse fundo do poço que nós estamos passando, para que você possa, quando chegar do outro lado, ver a glória, perceber a mão de Deus, perceber a graça, a grandeza dele em meio a toda essa circunstância. Ler a história da vida de José é você crer que mesmo no meio da crise, Deus pode te dar uma provisão sobrenatural. O mundo de José era um mundo que estava em crise, mas não é uma crise como a nossa, não, gente. Não é uma crise como a nossa, que o governo vai lá e vou prorrogar aqui o auxílio emergencial, vou dar um jeitinho aqui. Era uma crise sem precedente. O mundo viveria uma crise. Imagina isso, gente. Imagina você ir ao mercado e não ter o que comprar. Imagina você plantar na sua casa e não ter o que colher durante 7 anos. Nós aqui, quando começou a pandemia e se ventilou a possibilidade de um desabastecimento, muita gente correu para o mercado. Vou comprar, vou estocar, pelo menos para segurar uns 2 ou 3 meses. Imagina 7 anos. A economia foi arruinada, a agricultura foi arruinada, tudo foi arruinado. Não era uma coisa qualquer. Gênesis 41:31 fala: a fome que virá será tão rigorosa que o tempo de fartura não será lembrado. A crise que José enfrentou, a crise do seu tempo, não foi como a nossa, não é como a nossa. Atente para essa gravidade.
Era uma crise tão difícil que as pessoas nem se lembrariam do tempo de fartura, do tempo de abundância. Uma crise sem precedentes. Nós já vivemos algumas crises no nosso mundo. Estamos hoje enfrentando uma crise única, uma crise sem igual, que ao entrarmos nela, achávamos que com 1 ou 2 meses ia acabar. E agora estamos observando e vendo que o ano está passando e continua lá. Vivemos uma crise também, muito difícil. No entanto, no meio dessa crise sem precedente, nessa crise que abalou o mundo conhecido na época de José, ele experimentou uma provisão que vem de Deus. Ele experimentou uma provisão que não falta. Ele experimentou a provisão de Deus de maneira tão extraordinária, que diz o texto, versículo 49, assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. No meio da crise, no meio da escassez, no meio dessa dificuldade, Deus deu a José a oportunidade de ter uma experiência maravilhosa de provisão. E ali o sofrimento de muita gente foi amenizado por causa dessa provisão que veio de Deus. Meu irmão, você sabe o que serve provisão milagrosa? Para servir de bênção para as outras pessoas. A provisão maravilhosa de Deus que vem sobre a sua vida só tem um propósito: não é servir a você, é servir as pessoas, é servir o contexto, é amenizar a dor de alguém. Quando você com voluntariedade veio aqui, isso é muito bacana na nossa igreja, é a coisa que eu falo assim, que eu preciso falar com cuidado, né? Mas essa é uma coisa que me orgulha de ver a postura de vocês, é que no meio dessa crise toda, eu coloquei um WhatsApp lá, gente, vamos fazer uma refeição para os moradores de rua. Mas veio tanta coisa, mas tanta abundância, que o pessoal da cozinha falou assim, pastor, umas 3 semanas não precisa pedir carne, que tem abundância. Isso, gente, talvez seja um entendimento que você já tem, de que a provisão que vocês recebem de Deus não serve só para vocês, serve para trazer alívio para outras pessoas, alívio para as outras pessoas. E quando você tem em seu coração essa predisposição, sabe o que Deus faz? Ele derrama sobre a sua vida, como derramou sobre a vida de José, uma quantidade tão grandiosa que não podia ser anotada. Querido, em nome de Jesus, eu peço que Deus derrame sobre a sua vida uma provisão tão abençoada, que você vai poder abençoar muita gente. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus vai derramar sobre você. Mas pastor, o mundo está em crise, a economia está falida. Mas olha, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, e creio que mesmo no meio das crises mais difíceis, você poderá experimentar uma provisão que vem do alto, porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus é um Deus que continua trabalhando. Olha, desde o início dessa caminhada, eu estou citando esse versículo, acho que você já decorou, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Deus tem plano para você. Qual é o plano que Deus tem para mim? Ele quer me arruinar, Senhor? Ele quer me destruir? Ele quer levar a minha empresa? Ele quer arruinar meu casamento? Não, o plano que Deus tem para você são planos de paz e não de mal. Ele quer fazê-lo prosperar. Lembrando aqui que a palavra prosperar é muito além do dinheiro, é o crescimento saudável em todas as áreas da sua vida, é você ser feliz, é você ter um casamento abençoado, amém? É você ter filhos abençoados, é você ter prazer em ficar dentro de casa. Tem gente que está sofrendo, que está dentro de casa, pastor, não aguento mais ficar dentro de casa com minha mulher. A quarentena é um tormento, e para outras pessoas virou uma segunda lua de mel, virou uma bênção, porque curte ficar em família, curte usufruir família, viver família. Isso para mim, gente, é a verdadeira prosperidade, amém? Essa é a prosperidade, você está em casa lá, é um arrozinho, um feijãozinho, um ovinho frito, junto com a família, é melhor do que você comer picanha sozinho, isolado, sem ninguém perto de você. É a comunhão, é o aconchego,
tá? Deus tem planos para você, Deus pode derramar sobre você essa provisão maravilhosa. Mas ler também a história de José é você crer que mesmo no meio da crise, Deus pode restaurar a sua dor. José vivia num mundo de crise, e a sua crise ainda era mais agravada, porque a maior dor no coração de José não era olhar para o futuro e ter uma perspectiva pessimista, negativa sobre a economia, sobre a agricultura, mas era olhar para o seu coração e ver como que fazia falta o aconchego da sua família, como que isso machucava. Ele que havia crescido em um lar com 11 irmãos, imagina a bagunça que era naquela casa, gente. Imagina na hora de trocar o canal no controle remoto, 11 irmãos para disputar o controle remoto. Se bem que não tinha controle remoto naquela época, né? Mas devia ser uma bagunça. Na hora da comida, era um implicando com o outro, né? Um roubando a meia do outro, escondendo uma coisa do outro. Era o que é na nossa família, era o que é na sua casa. Quando tem irmãos, quando tem primos, amigos, ele sentia falta disso. A pior crise que ele enfrentava era essa crise de estar em um país distante, sem ninguém, sem podendo ter o aconchego da sua casa, o carinho dos seus irmãos, do seu pai. Isso feria o seu coração. A pior crise da nossa vida é aquela que se instaura dentro do nosso coração. E as maiores causadoras de crise, elas são essas, são as nossas decepções amorosas, sonhos que foram despedaçados, o luto pela morte de pessoas que nos são queridas demais, uma carreira interrompida, um acidente traumático, a ingratidão de uma pessoa que você considerava seu amigo, uma injustiça que você sofreu, a perda de um bem que você estimava. Tudo isso machuca o coração, tudo isso faz adoecer o coração. José vivia nessa família e o seu coração estava partido. A dor era algo presente em seu coração. No texto que nós lemos, versículos 50 e 51 declara: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Querido, olha que coisa interessante. No meio da crise, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, Deus deu a José um bálsamo, Deus deu a José um remédio, Deus deu a José algo para trazer alívio ao seu coração machucado. A sua esposa engravidou, deu à luz a um filho, e ele coloca o nome do filho de Manassés, que significa: olha, Deus me fez esquecer o sofrimento, Deus apagou a minha dor, o meu coração foi curado. E naquela época esse negócio de nome, gente, era coisa muito séria. Não é como hoje, que a pessoa coloca o nome sem significado. Mas no passado, quando botava o nome lá de uma criança, isso tinha um simbolismo, marcava uma história, mudava uma perspectiva. Hoje em dia a gente coloca nome por tudo que é motivo, né? Eu separei aqui alguns nomes que são curiosos, né? Eu não sei qual foi o contexto que a pessoa colocou esse nome, mas tem cada nome, gente, que tem. Você já parou para ver os nomes que tem aqui no Brasil? Agora diminuiu, né? Mas no passado, então, que era liberado, é uma coisa louca. Eu botei aqui uma relação dos nomes curiosos. América do Sul, Brasil de Santana. Pessoal, nome do menino: Amin Amor Amado. Antônio Americano do Brasil Mineiro. Tadinho esse menino, gente. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Esse é da paz. Bizarro Assada. É sério, gente. Isso aqui não é brincadeira não, tá? Carabino, tiro certo. Colapso cardíaco. Esparadrapo Clemente de Sá. Esse cura todo dor. Necrotério Pereira. Irmão, já pensou? Vamos que eu convidar aqui o irmão Necrotério para dar uma palavra. Nem fica ninguém, irmãos. Só vai embora.
rocambole, placenta da letra Pi. E tem umas irmãs aqui que são poderosas também, serve de sugestão para quem, souber alguém que está grávida de gêmeos, as irmãs Defuntina e Finadina. Que loucura, gente. E aqui para terminar, aquele flamenguista fanático que batizou seu filho com o nome, a filha chamou de Flamena e o menino chamou de Zicomengo. Vai sofrer a vida toda, Coitado da criança dessa. Mas pode mudar, vai mudar o nome, com certeza. José teve seu filho no meio da dor mais profunda da sua vida e declarou: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu vivia e de toda a dor que eu tinha em meu coração. No meio da crise, Deus curou meu coração. No meio da crise, Deus sarou a minha dor. Ler a história da vida de José é você crer que mesmo no meio da crise, Deus pode nos fazer prosperar, no sentido que já lhes mencionei. Deus pode fazer você prosperar. A vida no tempo de José era uma vida difícil, sem perspectiva de futuro. Imagina, gente, se nós estivéssemos entrando na pandemia do coronavírus e o jornal noticiasse assim: olha, se prepare, gente, porque essa quarentena vai durar 7 anos. Se prepare que você não vai ter trabalho durante 7 anos. Se prepare que não vai haver comida no mercado durante 7 anos. Pergunto, qual seria o sentimento no seu coração? Se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 já está quase quebrando a economia, 7 anos é desesperador, é uma sentença de morte para muitos. Mas mesmo no meio dessa dificuldade toda, dessa perspectiva negativa que havia para o futuro, versículo 52 declara que José, ao seu segundo filho, chamou-o de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra em que eu tenho sofrido. Deus me fez prosperar. Deus reverteu aquilo que seria um futuro trágico, aquilo que seria algo desesperador. Deus transformou isso em algo abençoador para a minha vida. Deus fez José prosperar no meio de toda aquela crise e permitiu que o sofrimento se abatesse sobre ele com um propósito maior. Assim também eu creio, gente, que nós, eu tenho declarado isso, nós que seremos, em nome de Jesus, os sobreviventes desse tempo difícil que vivemos, centenas de milhares de mortes no Brasil. Você está vivo? Você está aqui hoje, você está me acompanhando por esse culto online. Só tem um motivo: que Deus tem um propósito maior. Na vida de José, Gênesis 45, 5 e 8 declara: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem vendido para cá. José falando com seus irmãos, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José com o coração curado, José agora com o coração restaurado, vendo a bênção de Deus sobre a sua vida, ele ministra perdão àqueles que haviam traído, consentido até na sua morte, libera perdão e diz: olha, não foram vocês que fizeram isso, foi Deus que permitiu. Toda essa dificuldade, todo esse sofrimento não aconteceu porque vocês quiseram, mas porque Deus permitiu e me mandou para cá na frente de vocês para preparar um caminho de salvação. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero acreditar nisso, que você que está vivendo esse momento difícil, vencendo essa dificuldade, que você chegue do outro lado com essa perspectiva e que você diga assim: olha, a culpa não foi da China, a culpa não foi do coronavírus, a culpa não foi do governo, foi Deus que permitiu que isso acontecesse,
para que hoje eu tivesse um coração restaurado, para que hoje eu tivesse uma comunhão restaurada com Ele, para que hoje eu tivesse um relacionamento mais próspero com Deus e fosse instrumento de salvação para uma geração. Assim como José foi um instrumento de salvação para a sua geração, Deus quer usar você, Deus quer usar cada um de nós neste tempo como instrumento de salvação, para apregoar vida, para apregoar esperança àqueles que estão lá fora. A gente sofre, a gente passa por uma luta muito grande, mas a verdade é, gente, que se você olhar um pouquinho ao redor, você vai ver que tem gente que não está tendo a mesma reação que você a essa crise toda. Tem gente que está vivendo essa dificuldade, essa crise que a gente vive hoje, e não está conseguindo se recompor, não está conseguindo receber um direcionamento. Pararam, paralisaram, não conseguem mais avançar. Existem pessoas que perderam tudo, existem pessoas que fecharam suas portas, ou sua empresa fechou, perdeu seu emprego. Quem sabe pessoas que se veem hoje na dificuldade tão grande, que se não é uma ajuda, não tem nem o que comer em casa. Existem pessoas que, além disso tudo, não tem Deus a quem recorrer. Seu coração se afunda em depressão, em pensamentos ainda piores. Você está enfrentando a mesma luta. A crise que veio naquele tempo de José não poupou José, ele enfrentou a luta também. Só que havia uma perspectiva em seu coração diferente. No seu coração havia uma convicção que Deus estava usando ele para trazer alívio a outras pessoas, mesmo no meio da crise toda. Querido, é assim que eu quero crer para a sua vida, assim que eu peço a Deus para a sua vida. Você está enfrentando junto com a gente, junto com todo mundo, mas você tem Deus ao seu lado, você tem o Senhor do seu lado. A mão dele está sobre a sua vida para te sustentar, a mão dele está sobre você para te levantar, e não é em vão, é para um propósito, para que através de você a sua geração seja salva, para que esta geração conheça o Deus a quem nós servimos. Eu quero convidá-lo nessa hora a se colocar de pé. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Essa música será a sua resposta a essa palavra. Eu não vou fazer apelo, não vou pedir para você vir aqui à frente, até para evitar aglomeração, mas no seu lugar, eu quero que você declare essa canção, que você preste atenção na letra dela se você não a conhece, porque é o fechamento, é o momento em que você vai se colocar para Ele e vai declarar que a sua fé está firmada no Senhor. Nele você tem vida, esperança e um futuro. Mas eu não vou negar a fé que há
confiança totalmente no Senhor. E assim como aquele povo que estava acampado diante do Mar Vermelho, olhava para frente e via um mar intransponível, olhava para os lados e viam montanhas inexpugnáveis, olhava para trás e via um exército inimigo que vinha ao seu encontro para destruí-los. E naquela hora de dificuldade, naquela hora de luta, de crise, Moisés clama aos céus e recebe uma resposta do Senhor dizendo: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Por que você ora? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem, que avancem. Mesmo no mar fechado, que dê o primeiro passo, que se levante da sua comodidade, que se levante da sua apatia e avance, mesmo nas circunstâncias contrárias, porque o Senhor abre o mar, porque o Senhor dá provisão sobrenatural, como deu sobre José, que mesmo no cenário mais improvável, o mundo dele estava em crise, uma crise como nós não enfrentamos, mas ele experimentou o cuidado de Deus, uma provisão, ele experimentou uma honra, uma restauração de dor em seu coração, que fizeram não somente abençoar a sua vida, mas salvar a sua geração. Assim também, ó Deus, nós queremos enfrentar as lutas desse tempo, não pensando em como nós sairemos do outro lado, não pensando nos prejuízos que nós teremos que contabilizar, mas queremos, ó Deus, passar por essa crise com o coração aberto, sabendo que não somente nós seremos abençoados, mas a nossa vida será instrumento para abençoar muitas outras pessoas. Não queremos para nós, queremos para que através de nós, vidas que hoje estão cabisbaixas, desanimadas, perdidas e desoladas, possam elevar a cabeça aos céus e declarar: existe um Deus no céu, existe um Deus no céu que mandou um anjo aqui. Ó Deus, que nessa hora, ao sairmos desta celebração, que cada um aqui saia com esse coração, como um anjo enviado do céu, para trazer alívio, para trazer paz, para trazer bênção, para ser alguém que vai trazer uma palavra de encorajamento para aqueles que sofrem lá fora. Usa a nossa vida, ó Deus, usa a nossa vida, Senhor, usa a nossa vida, para que através de nós a nossa geração seja salva, vidas sejam alcançadas para Jesus, vidas tenham um encontro com esse Deus maravilhoso, que a provisão que nós recebemos, que a cura que nós receberemos em nosso coração, não sirva somente para nós mesmos, mas que seja um canal de bênção para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos e até mesmo para pessoas desconhecidas. Usa a nossa vida, ó Deus, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Faço um pedido para você que veio hoje, essa palavra tocou no seu coração. Manda um WhatsApp para 5 pessoas, chama ela para vir à noite, tá? Vai lá, insiste. Às vezes você não sabe, mas uma palavra dessa, um momento como esse, pode ser um divisor de água na vida de alguém. E você se reter isso para você, você perde a oportunidade de ser um canal de bênção para outras pessoas. Separa um tempinho hoje à tarde, após o seu almoço, manda lá um WhatsApp para alguém, chama, insiste, oferece carona, pega em casa, traz para cá, porque esse é um momento que nós devemos ainda mais nos apegar com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana de paz para você, tá? Lembrando do nosso desafio aí do projetor, quem quiser ajudar, quem puder ajudar, tá? A gente quer correr para essa semana resolver, então procura o Magno lá atrás, tá? Pode fazê-lo via tesouraria também, durante a semana, entre em contato com a gente quer resolver isso quanto antes, para oferecer até para vocês, né, uma celebração mais dinâmica, em que você possa acompanhar o louvor, acompanhar a mensagem, como sempre fazemos aqui, amém? Vão em paz, que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana.